As notícias iniciais sobre o descobrimento de petróleo na região do pré-sal causaram um frenesi no Brasil, principalmente no que diz respeito à indústria naval, porque, afinal de contas, os estaleiros brasileiros, que estavam mais ou menos parados já fazia décadas, voltaram a ter uma esperança de atividade. E o setor chegou a contratar 82 mil funcionários no Brasil. Mas agora, com a crise econômica e esse escândalo todo em torno da Petrobras, o setor está novamente enfrentando uma grande crise, uma séria dificuldade. Já houve perda de empregos em vários lugares do país, nos 5 estaleiros, pelo menos, que estão construindo para a Petrobras. O setor atualmente está com 69 mil empregos contra os 82 mil que já existiram. E o deputado gaúcho Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, está particularmente preocupado com essa questão, até discutiu com o ministro Aloysio Mercadante, né, deputado, que esteve aqui na Câmara para tratar desse assunto. O senhor apresentou essa preocupação para ele, não foi? Prazer em falar contigo, Fabrício. Esse é um assunto que para nós gaúchos é muito caro. Nós temos lá 3 municípios fortemente envolvidos, que é Rio Grande do Sul, Rio Grande, São José do Norte e Charqueadas. Mas no Brasil nós temos 11 estados com investimentos em plataformas, ou navios, ou sondas, enfim, a indústria naval instalada, incentivada pela Petrobras, com financiamentos aprovados, com contratos vigentes, com recursos do Fundo da Marinha Mercante à espera de serem repassados, e em virtude desta organização que foi feita para a passagem dos recursos através da Sete Brasil, e é bom lembrar que a Sete Brasil foi criada num período onde nós tínhamos na Casa Civil a atual presidente da República, né, que foi ex-ministra das Minas e Energias, presidente do Conselho da Petrobras, estabelecendo que os recursos deveriam passar pela Sete Brasil. Né? E, que é uma empresa privada, que né? é uma empresa privada. Que não conhece tanto o setor. E o Barusco disse que todos os contratos da Sete Brasil tinham no mínimo 1% de desvios de corrupção. Né? Então, em virtude disso, deu uma desorganização no setor, o crédito parou de ser repassado, as obras, as entregas dos navios, todas iniciadas, pararam de ser efetivadas. Os prefeitos que contrataram pessoas, porque em muitos municípios o número de habitantes dobrou com a indústria indo para lá. São 5 mil funcionários de uma indústria, 10 mil na outra, 3 mil na outra. Então, em municípios pequenos, o número de habitantes dobrou e o município investiu. Investiu em contratação de pessoal, investiu em infraestrutura e agora a arrecadação caiu e isso está lá sem ter como... Os municípios estão sem como repassar, os funcionários não sabem o que vai acontecer. E nós, desde o início do ano, como parte integrantes aqui da Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Naval no Brasil, estamos tentando viabilizar encontros que pudessem esclarecer. Fizemos audiências públicas aqui, chamamos o presidente da Petrobras, que não veio, o presidente das instituições financeiras envolvidas, BNDES, Caixa, Banco do Brasil, não vieram, e nos restou chamar o ministro Mercadante, que no meio do semestre não veio, também não disse porque não veio, nem que não viria, nem mandou representantes, e conseguimos agora, nos últimos dias, chamar o ministro aqui, ele esteve presente. Lamentavelmente, não tivemos, apesar da insistência, quase que de forma, uma insistência insistente, né, não conseguimos ter uma resposta de qual é a previsão da Petrobras ou do governo, porque isso é um programa de governo, do que vai acontecer na próxima semana, no próximo mês, no próximo semestre ou no próximo ano que fosse. Não há a mínima ideia do governo, pelo menos ele não passa isso para a sociedade, nem para a indústria, nem para os funcionários, nem para as prefeituras, de qual é que será a atitude do governo para reorganizar este setor. Essa demanda foi criada pelo governo, foi criada pela Petrobras, foi estimulada, bilhões de recursos já foram colocados e agora nós estamos na iminência aí de deixar milhares de pessoas desempregadas, dezenas de prefeituras desamparadas e recursos aí, mais uma vez, recursos públicos jogados fora. O senhor mesmo disse nessa audiência que os contratos totalizam 30 bilhões de reais, né? Esses contratos que já estão assinados da Petrobras com a Sete Brasil e a Sete Brasil, por sua vez, com as empresas que fabricam, né? Com os estaleiros que fabricam os polêmicos navios sonda, né? Agora, eles não têm nenhum planejamento apresentado, nenhum cronograma, ou pelo menos um plano B, porque são 30 bilhões de reais assinados com empresas que agora estão acusadas de corrupção. E realmente, na ótica do senhor, faz sentido que,
se mantenha esse pagamento todo para empresas que têm esse histórico de corrupção já? Nem em todos os 11 estados, e com essas empresas que estão envolvidas, mais de uma muitas vezes nesses 11 estados, o problema é a corrupção. Muitas vezes é o mau planejamento local inadequado, muitas vezes é efetivamente o ambiente político, o ambiente de descontrole, o ambiente de corrupção, o cenário de incerteza, a falta de gestão na Petrobras e de orientação do governo, que isso não acontece. Nem todas as empresas estão envolvidas nisso, porque a Petrobras poderia ter feito isso diretamente com as empresas. E na época o governo, representado pela presidente Dilma na Casa Civil, repito, resolveram criar a Sete Brasil. Mas a responsabilidade, o prejuízo será da Petrobras. Então não há nenhum problema da Petrobras dispensar a Sete Brasil e tentar fazer esse repasse direto. Mas nem isso a gente sabe. O que o governo está pretendendo fazer, ninguém sabe. Não foi dada absolutamente, foram 3 horas de audiência pública, 3 horas e meia com o ministro Mercadante e absolutamente nenhuma certeza, nenhuma dúvida do governo, nenhum estudo, nenhum planejamento, nada foi apresentado. O que a gente conseguiu retirar das manifestações do ministro e dos parlamentares da base foi, primeiro, que haverá uma concentração das indústrias, ou seja, as empresas vão fechar. Devem se fundir, talvez? Uma parte delas irá se fundir. Né? Então, haverá concentração em algumas empresas. Segundo, desemprego. Isso também ficou patente das manifestações. Terceiro, vão diminuir os estados envolvidos nisso, ou seja, a indústria naval vai acabar em muitos dos estados que ela mal começou, por incentivo do governo federal. Então isso ficou patente das manifestações, mas qual será essa reorganização, qual será o caminho, o que ele pretende fazer de forma clara, transparente, né, como deveria ser natural, né? O governo, olha, para salvar o setor, para incentivar, para gerar menos prejuízos, vai trabalhar desta forma. Mas, não há nenhuma sinalização nesse sentido, infelizmente. Eu tenho informação aqui, que eu até consegui direto do gabinete do senhor, de que são 5 estaleiros que têm o contrato direto com a Sete Brasil, não é? Tem o Rio Grande, que é da Engevix, o Jurong, que é numa empresa de Singapura, Semicorp, Atlântico Sul, da Camargo Corrêa com Queiroz Galvão, né? Empreiteiros que estão muito citadas aí agora na Operação Lava Jato, Brasfels, da Keppel de Singapura e Enseada do Paraguaçu, na Bahia, né? São esses. Na verdade, nós temos 11 estados e uma relação de indústrias de maior volume. No Rio de Janeiro, por exemplo, são 3 ou 4 Porque esses não estão ligados à Sete Brasil. Eu não sei se estão ligados ou não. A maioria deles que está com problema está ligada à Sete Brasil. Todas as contratações da Petrobras, que se refere a sondas, navios, plataformas, acabam passando pela Sete Brasil. Esse volume é gigantesco e a gente ainda pergunta por que a Sete Brasil, né? Mas isso vamos combinar. Eu entendo que foi um erro. Intermediária, né? Intermediária. Eu entendo que foi um erro. A maioria dos parlamentares lá presentes se manifestou contrários, que estavam aqui na época, eu não estava, se manifestaram antecipadamente contrariamente. Mas o erro aconteceu. Qual é a solução do governo? Já foi feito lá. Já foi feito. Né? Que a Polícia Federal investigue, que a CPI investigue. Mas para salvar a indústria, para salvar os empregos, o que será feito? Ninguém sabe ainda. Agora, o senhor mesmo apontou também na audiência que quase 100% da demanda naval que existe no Brasil hoje é da Petrobras e daí essa crise. Essa mesma Petrobras, se não houvesse o que está acontecendo agora, né, toda essa crise política, em algum momento ia ter que parar os investimentos e a indústria estaria com o mesmo problema. O senhor não acha que seria possível criar demanda privada, não só da Petrobras, mas demanda privada ou até de outras empresas estatais aqui no Brasil para esses estaleiros? Será que o Brasil poderia se tornar uma potência na produção de navios para o setor privado? Mas para esse setor, 5 anos é pouco, né? Então, a Sete Brasil foi criada em 2000, nós estamos em 2010, nós estamos em 2015. Então, nem a construção total destas empresas, dessas indústrias, já foi finalizada. Muito menos a entrega desses produtos iniciais. Então, são empresas que estão crescendo gigantescamente, né, que estão sendo criadas, fundidas, que tiveram uma demanda gigantesca, com uma expectativa, como o ministro falou, 1/3 da demanda mundial do setor deverá estar nos próximos anos, em médio e longo prazo, no Brasil. Então, essas empresas estão se criando nesta expectativa desta demanda. E a demanda que gerou essas indústrias
ou pelo menos essa instalação, esses investimentos, ela simplesmente acabou, parou. Secou o financiamento. Então a empresa construiu uma indústria como se a indústria fosse essa mesa até a metade e começou a construir nessa parte aqui determinadas encomendas e de repente ela não tem mais recursos. Acabou o dinheiro Ela e não conseguiu tem outros clientes, entregar a né? encomenda, ela não conseguiu terminar a construção da fábrica e ela não conseguiu, evidentemente, ganhar mercado. Porque como é um universo competitivo e com uma concentração de empresas no mundo e de poucos países que têm efetivamente essa indústria desenvolvida, porque é uma indústria difícil e com uma margem de lucro muito pequena, elas não conseguiram chegar a esse ponto, né? Estavam tentando sobreviver para a entrega do que foi demandado pelo seu maior cliente atual e, na maioria das vezes, o único, que é a Petrobras. Bom, e rapidamente aqui para a gente encerrar, o que o senhor acha que poderia ser feito para incentivar esse mercado, além de aporte de recursos para a Petrobras, para ela manter os contratos ali, alimentar esses contratos vigentes, o que o senhor acha que poderia ser feito para incentivar? Olha, o que parece é que não há uma capacidade do governo de orientação, em quase que nenhum aspecto, mas nesse também, porque no mínimo deveria chamar os agentes envolvidos, e quando eu digo agentes, seriam os investidores, seriam as empresas, seriam os repassadores, seria alguém da Sete Brasil, seriam as instituições financeiras envolvidas, seriam os ministérios envolvidos e buscar uma solução jurídica para isso. Se tal empresa está com alguma dificuldade por questão de corrupção, de investigação na Lava Jato, etc., tu pode buscar uma recomposição societária e achar a solução para aquela empresa específica. Compradores para as empresas. Compradores para aquelas empresas e acertar aquilo. Agora, o que tu não pode é absolutamente parar toda a indústria naval brasileira e não gerar nenhuma expectativa, nem uma expectativa ruim, nem uma boa, nem uma média. Né? Há de se dar algum sinal. E o governo não tem nem esta capacidade. Foi sugerido que se formasse um grupo de trabalho. Veja bem, a esta altura, quando quase 15 mil servidores já foram demitidos, então, me parece que o governo está atrasado e está sem condições sequer de correr atrasadamente em busca desse prejuízo. Está complicado então, né? Bom, deputado Nelson Marquesan Júnior, do PSDB do Rio Grande do Sul, muito obrigado por ter estado com a gente aqui no Palavra Aberta. Boa sorte aí na proposta. E muito obrigado a você que nos acompanhou nesta edição do programa. Se você quiser ver os temas tratados nas edições anteriores do programa, você pode consultar a nossa página na internet. O endereço é câmara.leg.br/palavra aberta. Um grande abraço, eu sou Fabrício Rocha. A gente se fala, a gente se vê. Tchau.